Então, gente, nada melhor que fazer um vídeo em comemoração ao Dia das Mulheres, né, do que compartilhando e apreciando o pensamento da escritora estadunidense Bell Hooks. E eu já quis começar assim num tom bem polêmico sobre o capítulo que fala sobre solidariedade, relações raciais entre mulheres. É um capítulo do livro Escrever Além da Raça, Teoria e Prática, que foi publicado pela editora Elefante no ano de 2022. E ela já começa o capítulo de uma forma bem sutil, assim, sutil, feito uma bazuca. Ela não passa pano pra ninguém, né? Ela vai claramente dizer: as mulheres de todas as raças, elas ensinam o pensamento e a prática da supremacia branca. Afinal de contas, elas ensinam aquilo que sabem e o que aprendem. E o foda da Bell Hooks é que assim, ela traz o problema e ela apresenta a solução. Ela não vai dar a solução já no final do capítulo, não. Ela dá a solução agora. Se o problema é o pensamento e a prática da supremacia branca, então é isso que precisamos enfrentar. Todas nós precisamos olhar para as maneiras como somos responsáveis por continuamente criar e manter essa dominação do patriarcado branco. E para isso é preciso também enxergar de forma nítida, né, o papel e o desempenho das mulheres no apoio e na perpetuação do racismo. Ah, mas espera aí, uma filósofa como a Bell Hooks está pregando a rivalidade feminina? Não é isso não, tá? Ela não está pregando, ela está pondo um fato. Essa rivalidade, ela é um dispositivo também do racismo, né? A gente sempre relaciona essa rivalidade feminina dentro do capitalismo, dentro dessa sociedade capitalista de competição, blá blá blá. Não, também é um dispositivo do racismo. E só há um grupo de pessoas ganhando com isso e o outro grupo perdendo. E quem é que está perdendo? As mulheres. As mulheres brancas, elas podem até estar se achando, né? Todas prosas, libertação das mulheres, empoderamento feminino, sufrágio universal, pílula anticoncepcional, trabalhar fora de casa, divórcio, né? Mas estão passando vergonha, na moral. A Bell Hooks vai afirmar o seguinte: as mulheres brancas não esclarecidas, elas estão conectando a luta pela emancipação das mulheres à manutenção da supremacia branca. E as mulheres brancas, por serem esse grupo privilegiado pela supremacia branca, elas recebem a mensagem que um grupo não pode ser libertado a menos que o outro permaneça escravizado. E é essa compreensão dessa mensagem que deixa as mulheres negras, né, a maioria das mulheres negras, temerosa em relação a uma aliança com as mulheres brancas, pois fica aquele receio que qualquer ganho para as mulheres brancas significa retrocessos para as mulheres negras. Pois fica a ideia que as mulheres brancas, o que elas querem na verdade, é o poder dentro dessa estrutura. As mulheres brancas, elas não confrontam a supremacia branca e nem pensam em pôr fim a ela, porque elas são privilegiadas por essa estrutura racista. Apesar do movimento feminista ter inserido na agenda política o chamado para a sororidade, porém, a psique da grande maioria das mulheres brancas, elas não estão preparadas para investigar e compreender completamente essa diferença de classe e de raça. Historicamente, essa relação entre as mulheres brancas e negras é uma relação de dominação, de colonizador e colonizado. Mulheres brancas exercendo poder sobre as mulheres negras. E o ambiente doméstico era onde essa relação desigual ficava mais aparente. Mais aparente. A Bell Hooks vai dizer que as mulheres brancas, quando são questionadas sobre a sua relação com as trabalhadoras domésticas, por exemplo, elas vão, no seu lugar privilegiado,
elas criam uma realidade, que na verdade é uma fantasia, de que existe uma relação positiva, inclusive uma relação de afeto entre as suas funcionárias e elas, né? Que as funcionárias negras, elas amam as famílias brancas. Então as mulheres brancas, elas fantasiam esse afeto para se sentirem menos culpadas, né? Então elas criam essa ideia de laços afetivos e sororidade com suas funcionárias. E quando, na verdade, né, elas estão usando-se de um privilégio de criar sua própria realidade, ela que acredita nessas suas realidades, nessas invenções, mas o que a Bell Hooks vai apresentar, e eu vou usar palavras da Bell Hooks, que as trabalhadoras negras ficavam horrorizadas com as imundícies do mundo branco. Além disso, essas trabalhadoras vão fazer as queixas, né, em relação ao trabalho árduo, salário baixo, a desumanização que vivenciavam durante o trabalho. Então não há esse mundo colorido de sororidade entre as trabalhadoras domésticas negras, por exemplo, e suas patroas brancas emancipadas pelo movimento feminista. Já entre as mulheres brancas e negras, né, instruídas, o conflito é gerado, mas assim, por verem o mundo de perspectivas completamente diferentes. Pois quando o poder das mulheres brancas finalmente, né, saiu do armário, foi que a extensão da ânsia de algumas mulheres brancas em agir com o patriarcado que elas tanto criticavam, né, ganhou cara. E o movimento de libertação das mulheres, elas não alteraram a natureza dos papéis de gênero. No livro, a Bell Hooks também faz apontamentos, né, de como a mídia conservadora patriarcal ela vai incentivando essa rivalidade. Vai falando sobre livros, filmes, enfim, que são construídos com esse empenho. Mas eu vou usar aqui o exemplo que ela vai dar no livro, um exemplo maior, que é no caso das primeiras damas Michelle Obama e Hillary Clinton, né, de como a mídia vai construir uma imagem negativa dessas mulheres. Eu vou usar, na verdade, vou meio que dar um desvio, né, e só mostrar, através desse exemplo que a Bell Hooks dá no livro, como o homem negro também alimenta a rivalidade feminina. Porque o homem negro, a gente não pode esquecer que ele também deseja o poder do patriarcado branco. Todo mundo quer o poder, né? A mídia, a serviço do patriarcado branco, ridicularizava Hillary Clinton, né? Ela era descrita como dominadora e castradora, era retratada como uma vagina faminta, louca para devorar os homens do patriarcado. Ou seja, uma feminista que odeia homens. Lembrando que a Hillary Clinton ela foi tida como ícone feminista no mundo todo, só por essa imagem de poder e emancipação que ela estava representando, né? E a mídia colocava ela numa perspectiva negativa. Já Michelle Obama, que sofre com tudo isso que eu citei, que a Hillary foi descrita, né? A Michelle Obama, só por ser mulher negra, ela é representada dessa forma, pela questão racial, não pela questão do feminismo. Um homem negro, um comediante chamado Chris Rock, ele se sentiu muito à vontade ao dizer em um programa bastante divulgado internacionalmente, inclusive, que os Estados Unidos não poderia ter uma mulher negra na Casa Branca porque ela tentaria governar e iria se recusar a ser subordinada. Dado isso, a Bell Hooks conclui que existem duas coisas essenciais para a solidariedade entre as mulheres. Primeiro, rejeitar a cultura dominadora. Que sejamos homens e mulheres comprometidos em desafiar e alterar essa cultura e eliminar o racismo, o patriarcado e o elitismo de classe. Segundo, diálogo. Quando conhecermos o outro, ouvir
umas às outras em um diálogo mútuo e honesto, Bell Hooks diz, juntas criam uma estrutura para uma sororidade feminista verdadeira e duradoura. Quando as mulheres escolherem se unir para desafiar a supremacia branca, ocorrerá uma profunda revolução de valores. O amor à justiça será expresso por meio da transformação do pensamento e da ação.